Bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria para mim poder estar aqui nesse momento para estarmos compartilhando a palavra de Deus. Sempre foram momentos muito abençoados na minha vida, as conferências do seminário, onde pude aprender bastante coisas. E é uma alegria poder estar agora retribuindo esses aprendizados para os irmãos. Como o pastor Eduardo bem disse, sou formado aqui no seminário, juntamente com a minha esposa. Hoje temos a bênção de ter 3 lindos filhos. Por 8 anos fui pastor auxiliar na Igreja Batista em Ruias, em São Paulo, e hoje estamos à frente do Ministério para Revitalização da Igreja Batista Palmares. E juntamente com isso estamos iniciando o Ministério de Capelania na Escola Batista Bíblica no Mirna, e também estamos avançando para começarmos o trabalho de capelania nos postos policiais de São Paulo, ali na região onde nós moramos. Então, que os irmãos estejam orando por nós. É muito trabalho para fazer, mas Deus tem nos aberto portas e estamos aproveitando as oportunidades que Ele tem nos dado. Irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Estaremos lendo dos versículos 40 a 45. Marcos, capítulo 1. Do versículo 40 ao 45. Os irmãos já encontraram? Amém. Marcos capítulo 1, do versículo 40 ao 45 diz assim a palavra do nosso Deus. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto que não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares esmos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse momento. Agradeço ao Pai a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui para aprendermos mais da Tua Palavra. Nos guie para que nossos corações possam estar abertos para que o Senhor tenha nos ensinado. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando eu comecei a preparar esses devocionais, essas pregações, o meu foco estava voltado em falar sobre os milagres de Jesus. Então eu comecei a estudar, vendo as orações atendidas por Jesus, os seus milagres sendo realizados. Mas depois de um tempo, Deus foi me movendo para um outro aspecto, o do pós-resposta de oração. Por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia, creio que não é diferente aqui em qualquer outras igrejas, muitas pessoas procuram a Deus, mas procuram a Deus por necessidade. E eu digo a necessidade normalmente é de oração, ou estão passando por algum problema, eles nos encontram na rua e falam: pastor, o senhor é da igreja? Por favor, eu estou passando por uma luta, ora por mim. Pastor, eu estou precisando de ajuda. Aí ele aparece na igreja. Na nossa igreja temos, infelizmente, figuras carimbadas, que só surgem quando precisam de ajuda. Então, passa tempo, as coisas estão ficando difíceis, ele aparece, com toda a família. Fica um tempo, a igreja ora, a igreja ajuda, ele se restabelece, ele para de ir para a igreja. Então isso é algo comum nos nossos dias. Mas infelizmente,
para a vida de um crente, isso também pode acontecer. Normalmente, quando temos algo que queremos de Deus, estamos intercedendo por algum motivo, parece que naquele momento a nossa vida espiritual dá uma alavancada. Buscamos mais, oramos com mais fervor, lemos mais a Bíblia, participamos mais fervorosos nas atividades. Nossa vida espiritual parece que tem um momento de elevação. Eu lembro que lá na igreja nós estávamos em uma campanha para a saúde de uma filha, uma neta de uma irmã da igreja. Ela estava com um quadro de saúde muito grave. E toda a igreja foi convocada à oração. E nós fizemos vigílias de oração, intercedendo pela saúde dela. Nós combinamos que em todos os dias, num certo horário, toda a igreja estaria orando em casa. E nós compartilhávamos oração. E foi um mês inteiro orando pela saúde daquela criança. E durante esse período de oração intensa da igreja, Deus abençoou grandemente a nossa igreja. Pessoas começaram a chegar na igreja, visitantes, para ouvir a palavra de Deus. Pessoas começaram a aceitar a Cristo, porque a igreja estava em fervor, em oração. E continuamos orando para que Deus abençoasse a vida daquela criança. Continuamos orando e Deus respondeu. Ela conseguiu realizar a cirurgia. Foi uma bênção na vida da igreja. Todos os irmãos ficaram alegres ao ver como Deus estava respondendo. Mas foi passando o tempo, as orações acabaram. As pessoas que tinham conseguido reservar aquele horário para orar, não estavam orando mais. As pessoas que estavam falando de Cristo, dando testemunho sobre o milagre que Deus tinha feito, foi passando o tempo, pararam de falar. Então parece que isso acontece muito na vida do crente. A gente tem esse ânimo, mas vai passando o tempo, parece que a nossa mente esquece tudo que Deus fez. A gente volta ao normal da nossa vida espiritual. E é aqui que eu gostaria de dar ênfase nessas mensagens, que nós precisamos entender que Deus tem lições preciosas para as nossas vidas após as respostas de oração. Deus tem lições preciosas para as nossas vidas após as respostas de oração. E essa manhã, a nossa primeira lição é que o relacionamento com Deus não deve terminar ao recebermos a resposta da nossa oração. O nosso relacionamento com Deus não deve terminar após a resposta das nossas orações. Aqui nesse texto que nós lemos, esse homem que estava doente busca a Deus de maneira enfática e fervorosa. Ele se ajoelha, ele se humilha, ele está correndo o risco de ser apedrejado. Vamos ali pelo texto, o texto fala que aquele homem estava coberto de lepra. Naquela época, um leproso não podia chegar perto de nenhuma pessoa, com o risco dele ser morto, porque era uma doença contagiosa. Então, quando ele busca a Deus, ele busca com tanto empenho, desespero para alcançar a sua resposta, o seu pedido de ser atendido por Deus, que ele fala e pensa, vale a pena. Eu já estou doente, eu não tenho solução, então vale a pena o risco. Se eles me matarem, tudo bem. Eu já tenho uma sentença de morte. Então ele se arrisca, ele se humilha perante Cristo, se ajoelha e implora, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E não é assim que nós oramos quando precisamos? A gente tem certeza que Deus vai responder. Temos certeza que Deus pode agir. E essa convicção é muito boa. Faz bem a nossa vida espiritual, a gente ter essa convicção de saber, Deus, Ele pode agir se Ele quiser. Se for da sua vontade, vale a pena arriscar, vale a pena tentar alcançar a misericórdia e a bondade de Deus. E esse homem faz isso. E Deus responde. Deus mostra que Ele está interessado em nossas vidas. Jesus, além de não apenas curá-lo, trabalha no seu emocional, trabalha no seu físico. Ele toca aquele homem antes mesmo dele ser curado. Ou seja, um homem que estava coberto de lepra, que já passava anos
sem ter contato social. Ele não podia encostar em ninguém. De repente, ele sente um toque no seu ombro, no seu corpo. Provavelmente ele deve ter ficado muito assustado, porque em Lucas mostra que ele estava coberto de lepra, ou seja, a lepra é uma doença muito devagar. E para aquele homem estar coberto de lepra, já foram anos com a doença. E de repente Deus toca nele e fala: eu quero que você seja limpo. Então o milagre acontece. Irmãos, Deus ele pode agir de maneiras maravilhosas em nossas vidas. E infelizmente a gente às vezes para nessa parte do texto. Deus curou, o homem recebeu o que queria, todo mundo volta para casa feliz. Pronto, final feliz da história. Mas o texto continua. Quando depois que Jesus cura esse homem, no versículo 43 diz: fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ou seja, o trabalhar de Cristo não terminou após a cura. Jesus ainda estava interessado em sua vida depois de o curar. Ele queria criar um relacionamento com aquele homem, da mesma forma que nós podemos ter esse privilégio de ter sim as nossas respostas atendidas, mas também continuar a conversar com Deus, a entrar na sua presença, buscar os seus conselhos. Então Jesus aqui veemente o alerta: olha, você foi curado, mas agora eu vou te dar algumas instruções para você seguir. Infelizmente nós às vezes estamos tão desesperados, pelo que eu digo, pela resposta da nossa oração, que esquecemos que Deus tem planos para as nossas vidas no depois. E isso é algo natural porque nós queremos algo. Eu lembro que quando nós estudávamos aqui no seminário, o pastor Flávio vai lembrar que o termo que a gente usava quando nós estávamos orando pela nossa futura esposa era: estamos orando pelos projetos. A gente nunca falava que estava orando pensando em alguém, eram os projetos. E a gente orava e ora. E eu sei que vocês oram também, não tem problema. Tem que orar mesmo. Ora para Deus indicar um homem ou uma mulher de Deus para vocês. E a gente orava. Encontramos a pessoa, ora. Deus abençoa, inicia o namoro. Aquele fervor da oração acabou. Por quê? Deus já mostrou. E agora? Não tem mais? É só isso? Deus não tem mais nada a nos orientar agora para como namorar, como dar os passos para o namoro, para o futuro casamento? Tem. Só que a gente está tão preocupado no quê? Alcançar. Alcançou? Pronto, é o suficiente. Irmãos, aqui Jesus está mostrando para aquele homem que havia passos a serem tomados. Um grande problema nas nossas vidas é que nós já criamos planos antes mesmo das respostas das nossas orações. Nós entramos na presença de Deus já com o pedido pronto, mas já temos um plano também. Senhor, eu gostaria que o Senhor agisse na minha vida nessa área, porque aí depois eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo mais. A gente nem espera Deus mostrar: olha, respondi essa parte, agora vamos trabalhar assim. É natural do ser humano criar planos. Provérbios capítulo 16 fala isso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Então nós temos essa tendência de fazer planos e levamos a Deus, e está certo. Só que nós esquecemos do fato de que etapa por etapa. Muitas vezes esquecemos que o pedido que nós fizemos é somente o primeiro passo. Muitas vezes nós esquecemos de buscar a orientação de Deus para o depois. Nós já fazemos tantos planos e esquecemos que Deus ainda pode agir em nossas vidas. Às vezes, a resposta de oração de Deus precisa ser trabalhada ainda. Vou dar um exemplo: quando nós estamos em uma situação de saúde e oramos para o irmão que precisa fazer uma cirurgia. Nós voltamos para orar. E a minha pergunta é: nós oramos com mais fervor pela cirurgia ou pelo pós-cirúrgico?
oramos mais pela cirurgia. Mas o pós-cirurgia não é tão importante quanto? Porque se a pessoa não se cuida, se a pessoa não segue as orientações do médico, a cirurgia pode ser completamente desfeita. Então toda oração, todo o agir pode ser completamente jogado fora. Eu conhecia uma jovem, cresceu no meu bairro, nós crescemos na mesma rua, e ela precisou fazer uma cirurgia bariátrica. Ela fez essa cirurgia e normalmente a cirurgia bariátrica precisa de muitos cuidados, principalmente no primeiro ano dessa cirurgia. E ela estava obedecendo tudo certo, nós fizemos visitas, conversamos com ela, e ela estava seguindo toda a nutrição corretamente. Só que aí teve um dia, a família dela, quando se reúne, era aniversário da mãe dela, 90 anos, e a família pensou, nada melhor do que um churrasco. Vamos fazer um churrascão para comemorar o aniversário da mãe. Ela merece, ela gosta, vamos fazer. E ela tinha feito a cirurgia. Não podia comer alimentos pesados. Ela já estava há 6 meses seguindo corretamente os passos dos médicos, as orientações médicas. Chegou no dia da festa, um churrasco em família, todos comemorando. Ela olhou para o pedaço de carne e falou, um pedacinho não faz mal. Eu vou comer. Comeu. Naquele momento, dali em diante, deu questão de dias, ela começou a passar muito mal. O corpo dela ainda não estava preparado para aquele alimento. Os pontos romperam. E infelizmente, ela veio a falecer. Por causa que ela quis comer um pedaço de churrasco. A recuperação dela estava ótima. Mas por uma falta de obedecer às orientações médicas até o fim, ela perdeu sua vida. E muitas vezes nas nossas vidas espirituais, caímos nesse mesmo erro. Deus está usando as nossas vidas, Deus está trabalhando em nossas vidas, mas nós achamos que o tempo já passou, já estamos prontos, podemos tomar agora as nossas próprias decisões, e colocamos tudo a perder, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa teimosia. Irmãos, quando Deus responde uma oração, o agir dele não para ali. Ele quer usar as nossas vidas, Ele quer usar as nossas vidas para a sua honra e sua glória. Então Ele vai continuar a nos instruir. Precisamos tomar esse cuidado. O pós-cirúrgico é tão importante quanto a cirurgia. O que eu planejo para depois das respostas de oração também precisa ser colocado no altar de Deus. Eu preciso oferecer a Deus, Senhor, o Senhor respondeu essa oração. Que bênção, muito obrigado. Mas e agora? Quais são os nossos próximos passos? Quando nós aceitamos o convite para estar à frente de Palmares, agora, nós começamos já a imaginar na nossa mente, começamos a fazer planos, fomos fazendo as ideias para ajudar a igreja, e de repente falou, tá, esse é o primeiro passo, vamos entregar isso a Deus. Aí depois a gente parou, e depois? Se o Senhor abençoar, o que eu faço depois? É a nossa mente. A nossa mente já quer planejar, em passos a passos a passos, mas Deus ainda nem respondeu os primeiros pedidos. Então a gente tem que se segurar, conter o ânimo, conter a euforia, e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O Senhor quer me usar como hoje? Quais são as lições que o Senhor tem para a minha vida hoje? Não permita que eu acelere os seus planos. Não deixe que eu seja usado de maneira errada para prejudicar a sua obra, por causa do meu ímpeto, por causa da minha vontade de fazer. Porque Deus, Ele tem um plano e tem um tempo para todas as coisas. Esse homem aqui, ele estava querendo agradar a Deus. Ele foi curado, ele foi abençoado. Mas o versículo fala que Jesus falou, olha, faça isso, vá até o sacerdote, mostre a oferta, dê a oferta, para que isso seja testemunho. Era isso que Jesus queria.
Mas ele, na sua alegria de querer mostrar a sua gratidão a Deus, o que ele fez? Completamente o contrário. Ele falou, começou a anunciar para todo mundo, ao ponto que Jesus não pôde mais nem entrar nas cidades. Talvez atrapalhou? Talvez não era o que Jesus queria que ele fizesse. Foi o que Jesus falou, ó, faça assim. Ah, mas ele ainda anunciou a palavra de Deus. Ele testemunhou. Ok, acreditamos nisso, é o que a Bíblia fala. Mas não foi conforme as orientações de Cristo. A sua intenção, as nossas intenções, nossas vontades devem estar sempre abaixo da palavra de Deus. Não posso querer colocar a minha vontade, mesmo que ela seja boa, acima dos princípios da palavra do nosso Deus. Essa é a nossa primeira lição, temos que entender isso. Eu preciso, Cristo quer nos orientar. Agora eu convido os irmãos a abrirem em João capítulo 5. João capítulo 5, onde veremos outra razão para que o relacionamento com Deus não termine após a resposta das nossas orações. O relacionamento com Deus não deve terminar ao recebermos a resposta das nossas orações. E o segundo motivo para isso está em João capítulo 5, dos versículos 10 a 14. João capítulo 5, do 10 ao 14. Que diz: por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já estás curado. Então não os peques mais, para que não te suceda coisa pior. Novamente, Jesus criando um relacionamento com uma pessoa após a resposta de uma oração. E aqui a lição é: Cristo nos instrui para não cometermos os mesmos erros. O relacionamento com Deus não deve terminar ao recebermos a resposta das nossas orações, porque Cristo nos instrui para não cometermos os mesmos erros. Irmãos, vamos admitir uma coisa? Só entre nós. Tá gravando? Essa parte a gente apaga. A gente gosta de cometer o mesmo erro, não é? A gente gosta de toda vez pisar na mesma bola. É da nossa natureza. Talvez nós temos um pecado, temos um vício, que eu digo a questão, uma maneira de agir, que já foi até alertada que nós temos esse erro, e vez após vez, a gente vai lá e faz a mesma coisa. Às vezes é um jeito de falarmos, forma de agirmos, uma mentalidade que nós temos, um pecado explícito que temos que trabalhar na nossa vida. Mas vez após vez, nós temos a tendência de cair no mesmo erro. E a gente gosta, a gente se sente inteligente, mas a gente esquece que Satanás é mais. E ele nos humilha todas as vezes, fazendo a gente cair no mesmo erro. Nós esquecemos que nós somos falhos. Podemos não gostar de admitir, mas nós caímos sim, várias e várias vezes nas mesmas armadilhas. E Cristo nos orienta. Aqui esse homem foi curado e Jesus chega até ele e fala: olha, você sabe muito bem o motivo que você ficou assim. Então toma cuidado para que da próxima vez não seja pior. As consequências do seu erro não sejam piores.
Jesus está orientando, Jesus nos orienta a vigiar, a orar, para falar, não caia no mesmo erro. Se você tem um ponto fraco na sua vida espiritual, fortaleça essa área, porque Satanás ele te conhece, ele sabe exatamente aonde te derrubar. Você não vai se proteger? Tome cuidado. E aqui vai alguns motivos que eu anotei que nos leva a cair nos erros. O primeiro é o mais claro, é o orgulho. Somos orgulhosos. Erramos uma vez, não vou cair de novo. Já aprendi minha lição. Então, nos ajeitamos, agora nesse ponto, eu não peco mais, eu não erro mais. Aí damos a brecha para Satanás. Prepotência é um outro motivo. Vemos pessoas passando por isso e falando, naquela área, nessa questão, eu não caio. Eu sei muito bem como lidar com isso, porque eu estou vendo, eu estou convivendo com pessoas que já passaram por isso. Então eu sei muito bem como lidar com isso. Se nós formos pensar nesse aspecto de prepotência, quantos filhos que viveram em uma família que cometia algum erro, viram em primeira mão como aquilo era nocivo para o seu lar, e falavam, nunca vou fazer isso. Quando essa pessoa fica adulta, o que ela vai? Comete os mesmos erros dos pais. Exemplos bíblicos. Se nós pegarmos a questão dos patriarcas, um dos sérios problemas dos patriarcas era o favoritismo entre os filhos. Isaac tinha um filho favorito, sua esposa também. Isso destruiu aquele lar. O relacionamento entre os irmãos foi horrível. Jacó deveria ter aprendido a lição. Olha, como o favoritismo entre os irmãos é nocivo. Eu nunca vou cometer esse erro. Jacó cresceu, sofreu na vida, e quando teve seus filhos, o que ele fez? Teve um favorito. O mesmo erro. Não, nunca vou cometer. Cometemos. Prepotência. Não é porque eu estou vendo alguém passar por isso, significa que eu já sei como lidar. Eu preciso admitir e falar para Deus, Senhor, eu sei como isso é nocivo na vida de uma pessoa. Me livre disso. Me guarde disso. Porque eu sei em primeira mão como isso pode destruir um lar. Pode destruir uma vida espiritual. A prepotência é muito perigosa. Descaso de uma situação também é um grande motivo de cairmos em armadilhas. Acreditar que nós temos a capacidade de resolver o problema porque nós temos a habilidade para isso. Temos o conhecimento para isso. Isso pode causar brechas enormes para não tomarmos cuidado e repetirmos erros. Eu gosto de uma história que um rei, um dia, o seu cocheiro já era muito de idade e precisava se aposentar. E o rei falou, olha, então vamos procurar outro cocheiro para guiar o meu caminho. Vá atrás do melhor cocheiro da cidade. O cocheiro antigo foi e falou, ó, passa por esse caminho aqui que tem um penhasco e eu tenho que passar para chegar no palácio. O cocheiro que estava testando o homem falou, ó, todos os dias temos que passar perto desse penhasco. Como que você vai lidar com isso? Você está conduzindo o rei. O que você vai fazer? O melhor cocheiro olhou, olha só, pegou o cavalo, passou o penhasco por 2 dedos e passou confiante, mostrando que sabia. Passou, mano, e falou, ó, tá vendo? Comigo esse penhasco não é problema. O cocheiro, que estava avaliando, chegou para o rei e falou, Senhor, o homem tem habilidade, faz isso, mostrou na hora para mim ali. E ele estava tranquilo. O rei olhou para ele, chama o segundo melhor para fazer o teste. O segundo melhor, da mesma forma, chegou a falar, ó, a gente passa todos os dias perto desse penhasco. O que você faz? Ele olhou e falou, não, dá para passar, não é tão perigoso. Eu consigo. Ele passou um pouquinho mais longe, mas passou, seguro. E o rei chegou, ele contou para o rei e falou, Senhor, e agora? Chama o terceiro. E nisso foi passando o terceiro, o quarto melhor, o quinto melhor, o sexto melhor, até que chegou um homem
O entrevistador já estava desanimado, falou, nossa, o rei não quer ninguém. E chegou e falou, olha, tem esse penhasco, a gente passa todo dia, o rei tem que passar nele todo dia. O que você vai fazer? O cocheiro olhou, falou assim, desse penhasco? Desse penhasco, com o rei a bordo, eu vou passar sempre o mais longe que eu puder. Eu que não vou arriscar passar perto desse penhasco com o rei a bordo da carruagem. Na mesma hora o rei falou, pode contratar isso aí. Ele não era o melhor. Ele não era o mais capacitado, mas era o mais prudente. Era aquele que sabia que havia perigo. Ele falou, eu não confio nas minhas habilidades. Pode acontecer algo que está fora do meu controle. E eu vou arriscar a vida do rei, porque eu acho que eu consigo. Ele vai passar o mais longe, eu dou uma volta, dou um caminho mais longo, mas por esse penhasco, eu nunca passo. Muitas vezes nós não damos o valor que a situação merece, a atenção que a situação merece. Por quê? Tenho conhecimento, tenho anos de igreja, estudo, passo dias e dias estudando a Bíblia, então eu sei lidar com esse problema. E abaixamos a guarda. E uma outra questão é a falta de conhecimento. Mesmo estudando, mesmo passando por situações, às vezes a gente é pego em umas situações que a gente fica refém. Fala, e agora? O que eu falo? O que eu faço? Acontecem situações assim, que somos pegos de surpresa, não estávamos preparados. E temos que agir conforme a situação, às vezes orando, pedindo misericórdia a Deus, Senhor, me ajuda para que isso eu não pensei que ia acontecer. E vai acontecer. Estávamos fazendo uma visita a uma pessoa e os pais dela falaram, pastor, o senhor precisa ir para lá, visitar minha filha, conversar com ela. Eu falei, tá bom, vamos. Mas por quê? Não, quando o senhor chegar lá, o senhor vai entender. Aí, tá bom? Ela tinha acabado de passar por um problema no relacionamento, infelizmente se divorciou, fomos conversar com ela. E ela simplesmente falou, pastor, ontem eu tentei me matar. Na minha mente eu estava pensando já em texto de aconselhamento, casamento, vida profissional, e de repente tentei me matar. Preciso de ajuda. Eu falei, meu Deus, não era isso que eu estava pensando que eu ia vir fazer aqui nessa visita. Senhor, me ajuda. Eu não tenho resposta agora. Eu precisei da condução do Espírito Santo para trabalhar com ela, para conversarmos. Tem vezes que a gente não sabe o que falar. Vai haver vezes que a gente vai depender 100% do agir do Espírito Santo, que vai nos ajudar a lembrar daquilo que já estudamos, daquilo que já temos adquirido de conhecimento. Mas no momento em si, e falar, eita, não sei o que fazer. Então precisamos estar preparados, porque é uma armadilha. E nesse momento que a gente não tem conhecimento, a gente fala uma bobagem, dá uma instrução errada, as consequências vão ser gigantes. Temos que tomar cuidado. Cristo nos instrui para não cometermos os mesmos erros. Será que eu tenho dado ouvido a essas instruções? Será que eu sei qual é a área que eu tenho fraqueza? Falta de conhecimento também entra nisso. Às vezes você nem sabe que é um ponto fraco seu, mas Satanás já está usando ele há anos na sua vida. E você acha que está tudo bem. Mas é um ponto vulnerável que Deus quer trabalhar. Quer evitar que você sofra um dia no futuro. Mas para isso, precisamos ouvir as orientações de Deus. E saber, Senhor, eu não quero falhar. Aonde eu tenho que corrigir? Aonde eu tenho que melhorar? O relacionamento com Deus não deve terminar ao recebermos a resposta das nossas orações. E o terceiro motivo é porque Cristo quer estar conosco depois das consequências das orações. Cristo quer estar conosco depois das consequências das orações. Vamos para João, capítulo 9, dos versículos 35 a 38.
João capítulo 9, 35 a 38. João capítulo 9, versículo 35 a 38. E diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou-lhe e perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já esse que tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Continuando o versículo 39, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Irmãos, aqui a história é que Jesus cura a cegueira de um homem, desse homem. E por causa que ele admite que foi Cristo que o curou, ele foi expulso da sinagoga. Ele perdeu o direito de estar junto dos judeus no momento de ensino de adoração. E a questão é que quando um judeu era expulso da sinagoga, não era simplesmente no momento de culto. Um judeu que era expulso da sinagoga, ele pedia todos os contatos, não somente religiosos, mas comerciais, sociais. Quando um judeu era expulso da sinagoga, ele não podia mais fazer acordo, comércio com os outros judeus. Ele perdia completamente sua vida social. Então, quando aquele homem confessa que foi Jesus que o curou, e ele é expulso, ele perdeu a sua vida naquele momento. Mas sabe o que era mais incrível para ele? Ele já não tinha essa vida. Ele era cego. E na cultura judaica também, uma pessoa que era deficiente não tinha acesso à sinagoga. Então, o mundo estava ameaçando ele, os fariseus estavam ameaçando ele com algo que ele nunca teve, mas tinha a esperança de começar a ter. Aquele homem nunca experimentou o que era participar da sinagoga. Mas os homens: olha, você vai perder isso. Tem certeza? Ele olhou: nunca tive. Qual é o problema? E ele foi firme. E aqui a Bíblia mostra que, ouvindo Jesus, ou seja, aquele homem não correu atrás de Cristo. Jesus ouviu, ficou sabendo que ele tinha sido expulso por sua causa. E a Bíblia fala que ele, Jesus, foi ao seu encontro. Jesus quer estar ao nosso lado depois das consequências das nossas orações. Irmãos, a gente tem a tendência de achar que todos os nossos pedidos são bons, são para coisas boas, os resultados serão bons e a gente vai ser abençoado. É o natural, porque nós pedimos coisas boas. Até hoje eu nunca vi alguém orando pedindo o mal de alguém, abertamente pelo menos, né? Senhor, a pessoa está doente, está passando uma dificuldade financeira no trabalho. Isso já aconteceu comigo. Tinha um rapaz na igreja que ele estava em um trabalho que não estava fazendo bem a ele. E um dia de culto de oração, ele falou: está difícil, vamos orar, vamos orar. Na oração eu falei: Senhor, seja feita a sua vontade para o melhor da vida espiritual dele. Mas na minha mente: Senhor, manda ele embora desse serviço. Isso não está bom para ele. Mas abertamente a gente não ora. Mas a gente quer o bem. A gente pensa: isso vai ajudar ele. E quando nós oramos, nós pensamos: isso é bom. Aquele homem se voltar a ter a visão, qual malefício traria para as outras pessoas? Ele era um judeu que merecia, que precisava do apoio, do cuidado daquela cidade. Eles não ofereciam isso. Jesus surge, o cura, dando a oportunidade dele fazer parte do povo judeu, e ele é expulso. Mas por quê? Porque as nossas orações podem trazer consequências ruins. Infelizmente, porque nós esquecemos que estamos em uma guerra espiritual.
Satanás não vai ficar feliz quando nós oramos e Deus responde a favor. Se eu oro para a salvação de uma pessoa, Satanás vai ficar feliz com ela, com isso? Se ela aceita Cristo? Não, porque ele perdeu o controle da vida daquela pessoa. Então Satanás vai fazer o quê? Atacar. Ele vai revidar. Ele vai tentar destruir aquela vida para que ela desanime na fé. Se você se levanta, se nós nos levantamos para falar de Cristo, vai surgir dificuldades, barreiras, porque Satanás não quer isso. Então eu estou orando para que a obra avance, para que o reino de Deus avance. Ao mesmo passo, Satanás vai lutar para nos impedir, para nos desanimar, para trazer situações que tirem o meu foco da obra de Deus. É a consequência direta das nossas orações. Se eu oro para o avanço da obra de Deus, se eu oro para que Deus me use, automaticamente Satanás irá se levantar contra mim. Isso é uma ação direta. Só que nós esquecemos disso. Esquecemos porque o nosso Deus é bom. Nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus nos dá muitos momentos de alegria, de refrigério, de gratidão por estarmos fazendo a sua obra. E às vezes as lutas nesse aspecto saem da nossa mente. A gente não lembra que acontece isso. Mas acontece. Sempre que oramos, nós temos que pensar: Senhor, eu quero fazer isso para a sua honra e sua glória. E sei que isso trará consequências. Me ajude a lidar com elas. Esse homem aqui foi expulso, Jesus foi ao seu encontro e o questiona. E aí, valeu a pena ser expulso? Valeu a pena crer no Filho do Homem? E aquele homem fala: mas eu nem sei quem ele é. Eu era cego, eu não estava vendo, eu não sei quem ele é. E Jesus se apresenta e fala: sou eu. E naquele mesmo instante, aquele homem adora a Cristo. Ou seja, ele diz: valeu a pena. Valeu a pena ser expulso. Porque agora eu conheço o meu Redentor. Eu conheço o meu Salvador, então valeu a pena. Irmãos, nós temos que entender: Deus nunca irá nos deixar desamparados. Ele sempre irá estar ao nosso lado para nos proteger. Nós sempre temos que lembrar de todas as vezes que a Bíblia, quando Deus dá uma missão para o seu povo, Ele garante que estará ao nosso lado. Vamos lembrar da história de Josué. Quando Deus convoca Josué para ser o novo líder de Israel, Ele fala: sede forte e corajoso, porque quem estará ao seu lado? Deus. Eu estarei com você. Quando os profetas eram ameaçados por pregar a palavra de Deus, Deus falava: eu estou com vocês. Elias estava completamente desanimado, porque o povo de Israel estava entregue aos ídolos. Ele pede a morte. Um profeta, um homem de Deus, falou: para mim, já deu. Eu não quero mais isso, eu não quero ministério, eu não quero mais falar de Deus, eu não quero mais viver. Um homem de Deus, um quadro bíblico falando que ele desistiu da vida. E Deus aparece para ele e o conforta. Falou: olha, você não está sozinho. Eu preservei homens que também não se ajoelharam a Baal. Você não está sozinho. Você ainda tem um trabalho a fazer, você ainda vai ungir reis, você vai ungir profetas. Então, calma, eu estou com você. Deus garante que vai estar ao nosso lado. Nós nem precisamos, no quesito da palavra, nós não vamos buscar a Ele, porque Ele já está conosco. Nós buscamos em nossas orações, mas Ele garante: eu estou ao seu lado. Talvez você não lembre, mas sozinho você não está. Mas aí entra aquela questão: como eu vou ter essa certeza, se que tudo que eu faço é orar, Deus responde e eu paro de falar com Deus? Como eu vou ter essa paz nas lutas? Como eu vou ter essa certeza que Deus está comigo, se o meu relacionamento
com Deus é somente uma barganha. Eu peço, Ele me dá, acabou. O que isso nos torna diferente das pessoas que nós falamos, que são figuras carimbadas das nossas igrejas, que só aparecem para pedir alguma coisa? Nos tornamos iguais. Porque eu peço, Deus responde, e aquele meu fervor, aquela minha intimidade com a palavra de Deus some. Eu preciso ter um relacionamento com Deus após as respostas das minhas orações. Sejam elas favoráveis ou não. Lembra que eu mencionei que no começo nós estávamos orando pelo tratamento de uma neta de uma irmã da igreja. E Deus respondeu. A cirurgia foi bem sucedida. Mas alguns dias depois, ela veio a falecer. E foi uma tristeza muito grande para eles, porque eles estavam no fervor. Mas eu e o pastor titular, nós fizemos muita ênfase, irmãos. Deus respondeu as nossas orações. A Júlia tinha aceitado a Cristo. Ela estava em paz. Ela estava sofrendo. E Deus a tomou para si. Deus respondeu. Isso é uma bênção. Talvez não era o que nós queríamos, mas a vontade dele foi realizada. Então vamos louvar a Deus por isso. Mas essa paz a gente não vai ter sem ter um relacionamento com Deus. Que nós possamos focar nisso. Por natureza a gente já vai pedir. Somos pidões. Sempre quando precisamos a gente vai correr para Deus. Quando precisamos. Mas vamos lembrar, eu preciso continuar ao lado dele. Eu não posso só pedir e ir embora. Eu preciso desenvolver um relacionamento com meu Deus. Vamos orar?